Meu irmão e minha irmã, quem aqui não gosta de receber uma boa notícia? Ou quem aqui, assim como eu, não sei se você como eu, mas eu lembro que quando eu estava na escola e que tinha algumas matérias difíceis, para mim, tipo matemática, e quando eu não conseguia entender, mas eu me esforçava, e aí, quando eu conseguia aprender, eu ficava muito feliz. Era uma satisfação que eu conseguia. Entendi, né? Acho que o professor deve ficava muito feliz com isso. Então, é uma grande alegria podermos entender as coisas, compreender aquilo que talvez não seja tão fácil de ser compreendido. E também quando recebemos uma boa notícia. Talvez algo que nos deixe muito alegre, muito feliz com algo que estávamos esperando, ou algo que iríamos ouvir e que era realmente aquilo que de fato estávamos precisando, e isso nos traz uma grande satisfação no coração. E o que eu quero compartilhar com os irmãos essa manhã, na palavra de Deus, é exatamente isso. Realmente compreendermos a mensagem de salvação, realmente compreendermos as maravilhas do Senhor, os ensinos do Senhor, e o nosso coração se encher de alegria, de satisfação. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Não, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Eu quero ler o finzinho do capítulo 7, o versículo 28, o versículo 29, e os 4 primeiros versículos do capítulo 8. Mateus, então, capítulo 7, versículo 28 e 29, e Mateus 8, de 1 a 4. Então diz assim o texto da palavra do Senhor. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles a ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. O texto aqui é o final aqui do Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus começa ensinando a respeito das bem-aventuranças e vai discorrendo sobre tudo aquilo que talvez seja de conduta e prática cristã, necessário para a conduta e prática cristã. E o texto, então, o final deste sermão, ou o final deste ensino a respeito dessas condutas cristãs, aqui o evangelista, nessa narrativa de Mateus, ele traz uma ênfase de que este povo, esta multidão que estava ali, elas ficaram maravilhadas. Ou seja, elas compreenderam, elas entenderam aquilo que o Senhor Jesus estava ensinando. E há uma ênfase maior porque eles entenderam, porque aquele que estava ensinando, diz o texto aí, estava ensinando com autoridade. Ele estava ensinando como alguém que tem autoridade, domínio sobre aquilo que ele estava ensinando. Porque eu fico pensando, irmãos?
eu não sou mecânico de carro, e eu vou ensinar um mecânico a mexer no carro. Não tenho capacidade para isso. Eu sou pastor, não sou médico, e eu vou querer ensinar como médico. Preste atenção, meu amado irmão e irmã, então, de que aqui o Senhor Jesus está terminando ali o seu sermão na montanha, e Ele está naquele alto ali, ensinando aos seus discípulos, ensinando aqueles que conseguiam ouvir a sua mensagem, e todos ali ficaram maravilhados. E é impressionante isso, porque existe então um ensinamento, uma relevância importante que eu compreendi a mensagem ensinada. Eu compreendi aquilo que o próprio Senhor, o Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne, o Rei, o Senhor me ensinou. Eu não sei aqui se você se recorda, quando você começou a compreender as verdades do Senhor Jesus. Não sei se você aqui, em muitos períodos da sua vida, não conseguia compreender a mensagem do Evangelho. E era difícil. Quantos aqui, talvez, ouviram até pregações, sermões e não conseguiram entender nada? E a ideia, então, é que nós possamos pensar, poxa vida, agora compreendo. E por compreender a mensagem, qual que tem que ser a minha atitude diante disso? Qual que tem que ser a minha reação diante disso? Uma multidão, sei lá, pode ser 50, 100 pessoas, 200, não sei, né? Tem gente que gosta de colocar 100 pessoas, né? Uma multidão é muita gente. Então todos ali, todos que estavam ali em volta, ficaram maravilhados. E o texto, ele traz então essa ênfase de que a doutrina, ou o ensino da mensagem de conduta de vida, de compromisso com as verdades do Senhor, ela foi compreendida. E aí vem uma questão no meu coração. Se eu estou maravilhado pela mensagem da cruz, se eu confesso o Senhor Jesus como meu Salvador, se eu tenho compreendido então essa boa notícia, o Evangelho do Senhor Jesus, eu realmente de fato tenho me maravilhado todos os dias com essa mensagem. De fato eu tenho realmente entendido e dado graça ao Senhor por esse ensino. E eu fico imaginando aqui essa cena. Então aquela multidão ali alvoroçada, querendo saber mais. Eu fico admirado, não sei quantos têm experiência de num congresso, uma conferência, né? E aí vai aquele renomado pastor, e ele dá aquele estudo maravilhoso, né? Eu gosto muito. E quando ele termina aquela mensagem, todos ficam maravilhados, a vontade é de até aquele mensageiro da palavra perguntar mais para ele, querer talvez tirar mais dúvidas, e falar, poxa vida, foi interessante essa mensagem. E foi o que aconteceu. As multidões ficaram maravilhadas. Então o Senhor Jesus descendo daquele monte, e aí começa aqui o verso número 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E é relevante e importante para nós pensarmos o seguinte: se eles estavam maravilhados com aquela mensagem, eles queriam ouvir mais. E a reação dessa multidão era se aproximar, era seguir, era ouvir mais da mensagem, do ensino do Senhor Jesus.
daquele monte, e essa multidão o segue. Talvez muitos ali queriam se aproximar de Jesus, talvez muitos ali queriam estar ao lado de Jesus, e eu imagino a multidão seguindo a Jesus, como é que deve ser aquele monte de gente, talvez um querendo empurrar o outro para se aproximar mais de Jesus, talvez um querendo afastar os outros para que o Senhor Jesus continuasse a caminhar. Mas a ideia aqui é exatamente essa. Esses irmãos estavam maravilhados e agora estavam decididos a continuar ouvindo dessa mensagem, daquele que tem autoridade para falar dessa mensagem, daquele que realmente de fato é aquele que ensina aquilo que é eterno. E então essas multidões seguiram a Jesus. E aí vem um fato muito interessante. Eu busquei em alguns comentários bíblicos, mas não tem, não acho. Porque dessa multidão, desse monte de gente, podia ter jovens, podia ter idosos, podia ter famílias inteiras. É interessante porque quem se aproxima de Jesus é quem? Um leproso. Dessa multidão maravilhada, dessa quantidade de irmãos, dessa quantidade de pessoas, quem se aproxima é um leproso. E é interessante porque o leproso, ele é um maldito. Ele é uma amaldiçoada. Pelo menos na cultura lá, naquele período lá, ele era visto assim. Maldito, amaldiçoado, desprezado, excluído. Essa era a visão que as pessoas tinham do leproso. Mas era uma multidão que estava maravilhada com o ensino, era uma multidão que estava seguindo. Mas por que este autor, o evangelista Mateus, dá essa ênfase, então dizendo que quem se aproximou ali foi este leproso, este maldito, esse desprezado? Eu não sei aqui quantos já viram a lepra, ou já tiveram experiência, ou já ouviram, ou já estudaram. Mas a lepra é uma doença terrível. Formam-se feridas, e essas feridas elas vão aumentando no corpo, e causam coceira, e causam dor, e causam desconforto, e essas feridas vão aumentando, e se não cuidadas, vão comendo parte do corpo, dedos, tudo. É horrível. E pensar que esse leproso não era nem para ficar ali. Porque o leproso era alguém que tinha que estar vivendo dentro de um poço, de uma caverna, em um lugar que era só para esses excluídos. E o texto diz aqui que então um leproso, eis que um leproso, não é isso que o texto está falando? Eis que um leproso é que se aproxima. Alguém maldito, alguém excluído, alguém que nem era para estar ali, é que se aproxima. Eu morei no Amazonas por muitos anos, e lá no Amazonas, na capital Manaus, então, na frente da capital Manaus, passa um rio chamado Rio Negro. E mais embaixo lá tem um encontro dos rios, Rio Negro com o rio Amazonas, que é o rio Solimões. E ali, do outro lado de Manaus, tinha um lugar lá gigantesco, parecia uma cidade, que era o leprosário. O leprosário era um lugar onde ficavam todos que tinham essa doença. Todos eram mandados para lá. E viviam ali. E não podiam sair dali
e ali eles recebiam um tratamento, ou ali eles talvez eram contidos naquele lugar. Isso até a década de 70. Pessoas excluídas, rejeitadas. Eu fico imaginando então esse leproso, que não era para estar ali, cheio então de feridas. Talvez hoje pode até haver um tipo de tratamento melhor, foi descoberta a cura, mas naquele período não havia nada disso. Eram pessoas que não tinham recursos, não tinham dinheiro. E eu queria que você pensasse comigo nisso. É esse homem, é essa pessoa, esse leproso que se aproxima. Nem aqui no Evangelho de Mateus, nem no Evangelho de Marcos, e nem no Evangelho de Lucas, que falam sobre esse caso, tem o nome desse leproso. Fala um leproso. Fala realmente, especificamente, dizendo um maldito, um excluído. É ele que se aproxima, esse excluído que se aproximou. E o texto aqui também enfatiza que ele se aproximou, e aí a primeira coisa que ele fez diante de Deus foi o que, irmão? Adorou. Talvez esse leproso, esse excluído, ele tivesse vários motivos aqui para chegar diante de Deus e falar: Deus, por quê? Por que eu fiquei assim? Por que eu tenho essa doença? Por que o Senhor, que é um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que é amor, por que o Senhor fez isso comigo? Por que eu estou nessa situação? Por que eu cheguei a esse estado? Ele poderia ter motivo para isso, né? Motivo justo. De chegar diante de Deus e talvez apontar o dedo para Jesus e falar: Jesus, por que eu estou assim? Por que eu vivo desse jeito? Mas o mais surpreendente ainda é que ele se prostra diante do Senhor. Ele se prostra diante do Redentor. E aí, irmãos, está acredito eu que aquilo que é central dentro de todo este discurso de cura do Senhor Jesus, porque aqui nesse texto depois vai ter muitas outras curas e ênfase sobre curas, mas aqui o leproso está demonstrando que ele está diante de Deus, que ele está diante do autor e o criador de todas as coisas, e ele se prostra diante de Deus. Eu podia reclamar, podia brigar com Jesus. Porque Jesus, eu sou maldito. Porque Jesus, eu sou excluído da minha própria família, da minha própria casa, dos meus próprios amigos. Por que eu tenho que morar dentro de uma caverna? Mas o texto diz que ele se prostra, adora. E a ideia aqui de adoração é realmente se dobrar diante do Senhor, se ajoelhar diante de Deus. E aqui o leproso está então mostrando que ele reconhece que aquele ali é o Deus encarnado. Aquele ali é o Senhor. E lembra que a ênfase que todos estavam maravilhados com o quê? Com o ensino, com a doutrina, com aquilo que Jesus estava ensinando. E o leproso, ele ouviu, porque ele também se aproximou, ele se chegou ao Senhor Jesus. E o que foi ensinado lá? No capítulo 6, um pouquinho antes, verso 33, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar,
buscar, pois, em primeiro lugar, o reino. E aí, irmãos, talvez seja uma argumentação para nós, né, de que o fato de eu existir, o fato de eu estar aqui nessa igreja, nesta manhã, nesse culto, diante da mesa do Senhor, diante de outros irmãos, é porque eu estou aqui realmente para me prostrar diante de Deus. Não é isso? Não é isso que diz lá? Qual é o fim principal do homem? Glorificar, adorar, engrandecer. Não tem outro propósito. O propósito do homem é se prostrar diante do seu Criador. O propósito do homem é se prostrar diante daquele que o separou e o salvou para todo sempre. Então foi isso. Esse homem se prostra. Ele compreendeu a doutrina, o ensino de Jesus. Ele estava entendendo. Jesus, um pouco antes, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. O leproso entendeu. Ele adora. Ele se prostra. Ele não está preocupado se ele tem lepra ou não. Ele não está preocupado se ele outro dia vai estar vivo ou está morto. Ele se prostra diante do Senhor. Meu amado irmão, irmã, isso talvez para mim não está na cara. Não sei se para você. Porque eu não tenho ela. Eu não moro em caverna. Eu não sou visto pela sociedade como um maldito. Eu acredito eu. E às vezes, o quanto eu nego o Deus Criador. E às vezes, o quanto eu nego a esse Deus grandioso e poderoso. E o quanto eu nego, mesmo diante das maravilhas dele aplicadas ao meu coração, diante da sua sã doutrina, diante do seu ensino, diante da sua palavra. O quanto eu nego. Às vezes queremos abandonar a Deus porque temos uma dívida que não conseguimos pagar. Às vezes queremos abandonar a Deus por ter um problema familiar. Às vezes queremos abandonar a Deus e deixar a fé e abandonar as coisas de Deus por tantos motivos tão pequenos, tão supérfluos. E que o Senhor requer de nós é que nós nos prostremos diante dele, adoremos o seu nome. E o texto, então, que está enfatizando que esse homem se prostra, não é isso? E aí, olha como ele entendeu a mensagem. Olha só como ele entendeu a mensagem. Porque o texto diz o quê? Ele fala: Senhor, se quiseres, podes purificar. Meus amados irmãos, ele entendeu muito bem. Um pouquinho antes aqui, aqui o Senhor Jesus incita, fala como é que você tem que orar, como é que você tem que se apresentar diante de Deus. Aí no capítulo 7, versículo 7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, para bater e abrir-se-lhe-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O leproso entendeu. Ele entendeu a sã doutrina. Ele estava maravilhado com o ensino do Senhor. Não, ele está falando desse leproso, ele está falando. As multidões estavam maravilhadas. Ele entendeu. É Deus. Meu amado irmão, irmã,
Você serve ao Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. A esse Deus que você se prostra e adora. Ele pode todas as coisas. Ele faz todas as coisas. Ele faz o que Ele quer, o que Ele bem entende, aquilo que Ele decretou, determinou. Ele faz. Em tempo e fora de tempo, Ele faz todas as coisas. O que Ele requer é o que eu reconheço isso. Eu só vou adorar a Deus de maneira autêntica e verdadeira quando eu reconhecer este Senhor Jesus como meu Deus de tudo, de todas as coisas. E este Senhor, então, que diz o texto aí? Esse Senhor. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica ali. Tem um hino, né? Não sei se os irmãos cantam aqui, pela qual Jesus estendeu a sua mão. Conhece? Conhece. Só assim, buscar mais antigo, olha assim, mais velhinho. E aquele quando Jesus estendeu a sua mão. E aqui, o Senhor Jesus vê o coração daquele leproso, não está exatamente preocupado com a lepra, mas se o Senhor quiser curar, Ele cura. Se o Senhor não quiser, Ele não cura. Eu estou aqui prostrado diante de Deus. Se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Se o Senhor quiser realizar, o Senhor realiza. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Porque o Senhor é Deus. O Senhor pode todas as coisas. Então, se o Senhor quiser, você pode. Ele falou: eu declaro, eu determino hoje, nesta manhã aqui, que eu vou sair com a chave da vitória. É? Não é isso que ele fala. Ele fala assim: o Senhor quiser, o Senhor pode tudo. Não é isso que dá para entender? Não é assim que você está entendendo. Às vezes você tem que ouvir, mas é isso que o texto está falando. Se o Senhor quiser, o Senhor que manda. É o Senhor que manda em tudo. É o Senhor que pode tudo. Tiago, lá na carta de Tiago, ele diz que quando a gente orar, a gente fala: se o Senhor quiser, está dentro da sua vontade. E um adorador que se prostra diante de Deus e reconhece a Deus, ele está dentro da vontade de quem? De Deus. Ele reconhece quem é o seu Senhor. E aqui, no texto, ele estendeu a mão. Eu quero. Falou: eu quero. Senhor Jesus, Deus, que existe antes da fundação do mundo, e antes de todas as coisas, ele disse: eu quero. E aí ele falou para ele: o maldito, o leproso, o excluído, eu quero. Se o Senhor quiser, eu quero. E aí, irmãos, tem uma coisa que eu acho interessante, porque às vezes a gente pede umas coisas para Deus e a gente fica insistindo. Insiste, aí a gente pede e fala assim: a Bíblia fala que eu tenho que perseverar, a Bíblia fala que eu tenho que insistir, a Bíblia fala que eu tenho que... Mas às vezes Deus já até nos respondeu, mas Ele não quer ouvir, né? Ele sabe que não é para ser, mas a gente fica lá: eu quero, porque o Senhor me abandonou, porque... Mas Deus já até respondeu que não tem jeito, não é assim, né? Quem aqui não queria, talvez, amanhecer, em vez aqui na cidade de Jundiaí, amanhecer talvez numa cidade lá em Paris, na França, o pessoal amanheceu olhando para a Torre Eiffel. Mas Deus disse que você nascesse em Jundiaí, morasse em Jundiaí e viesse aqui na rua Dino. Não é isso? Eu tenho que aceitar. Às vezes a gente coloca umas coisas diante de Deus e fica: Deus, eu estou esperando, eu quero. Alguns querem
querem ficar ricos do dia para a noite, alguns querem ficar ricos sem trabalhar. Ó, o Senhor vai dar uma escola. Eu dou meu filho, então, semana que vem comigo. E às vezes Deus já respondeu, já mostrou, e a gente está. O pastor Jeremias Pereira conta uma história de um irmãozinho na igreja que ele queria casar. Mas queria. Por que queria casar? E ele contando que todos os dias tem oração na igreja antes de começar o culto. E aquele irmão, todo mundo estava lá. E aí passa meses, passa anos, e aquele irmão. E aí um dia ele chegou no pastor e falou: pastor, hoje é para ser pouco, eu estou sentindo. É para ser hoje. Hoje Deus vai me dar a minha varoa. Eu vou receber minha varoa hoje. E ele disse que ele dobrou o joelho lá e falou para o pastor assim: ó, pastor, a hora que eu levantar os olhos e eu ver a mulher, Deus já mostrou para mim. E disse que esse irmão então dobrou os joelhos e orou. E aí ele orou emocionado e levantou as mãos. E aí quando ele abriu os olhos e olhou para sua varoa, ele olhou para o céu e falou: Senhor, tem misericórdia desse pecador, que não sabe o que está fazendo. Não é do nosso tempo. E se Deus quiser, se eu sofro, se eu passo dificuldade, é porque Deus fez assim. Se eu passo luta, é porque Deus fez assim. Deus tem controle da minha vida. Eu sou um adorador. Deus tem controle da minha vida. Ele há de ser comigo. E o texto diz que ele atendeu, quebra, fica limpo. E aí vem, né, a continuação. Aqui nessa versão, estou falando assim: imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Imediatamente. Se estamos dentro da vontade de Deus, aquilo que nós apresentamos ao Senhor é o quê? Imediato. O Evangelho de Marcos, lá, quando trata desse assunto, a palavra lá não é imediatamente, é instantâneo. Está lá no Evangelho de Marcos. Não é imediatamente, é instantâneo. Então, quando Deus ele quer agir dentro do seu querer, da sua vontade, é imediato. É imediato. Deus age. E aí, eu quero concluir com esse versículo final. Porque talvez esse leproso que foi imediatamente curado, tirado, saiu da sua lepra, imediato, saiu da sua lepra. Está aqui dizendo isso. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. É um processo. Vai acontecer, um pouquinho. É imediato. Deus me libertou de algo, é imediato. Eu era isso, agora eu não sou mais. Imediato. E aí vem a parte final, que eu acho que é mais interessante de todos. Talvez você possa discordar de mim, não tem problema. Mas, normalmente, quando acontece algo bom conosco, o que a gente quer fazer? A gente quer sair, eu quero sair gritando, comentando, falando. Né? Os São Paulinos aqui, quando São Paulo foi campeão, né? Agora, umas semanas aí, São Paulo saiu com as bandeiras, tem uns 20 anos que não era campeão, saiu com a bandeira aí gritando, e saltando, e buzinando com os carros, não é isso?
A nossa reação com coisa boa é falar com as pessoas, é contar. Ele diz: eu tinha lepra, eu não tenho mais lepra, eu era um maldito, não sou mais maldito. Mas o Deus poderoso que está falando aqui com o leproso, o que ele fala para ele? Presta atenção. Ele fala assim: disse-lhe então Jesus: olha, não diga para ninguém. Aí está falando: não digas a ninguém. Imagina um cara que ficou com uma lepra, está morando numa caverna até um pouquinho antes aqui. Estava sendo ligado, estava sendo rejeitado. E o Senhor poderoso está. É claro que eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que testemunhar. Mas a ideia aqui é salvífica, é salvação. A ideia aqui que Jesus está passando para ele: eu sou Deus, eu te escolhi, eu te separei para mim, para ser um adorador, para me exaltar, para me engrandecer. Então, agora que você está curado, você tem que se comprometer ainda mais. Então, vai lá diante do pastor, diante do sacerdote, diante da igreja, oferece lá a sua vida, o que você tem, diante desse Deus, e continue me adorando. Eu sou um salvo em Cristo Jesus. Então, a importância talvez não esteja de eu estar curado, porque o leproso demonstrou isso para Jesus, que não era a lepra que o impedia, mas que ele compreendeu quem é o Senhor Jesus, que ele compreendeu aquilo que o Senhor Jesus ensinava. Então o Senhor Jesus diz para ele: então continua, agora você vai continuar. O texto diz então: você vai lá e vai se apresentar, vai fazer a oferta e vai servir de testemunho que você é um adorador do Senhor, que você em você mesmo não é nada. Com lepra, sem lepra, você não é nada. O que você tem que fazer é continuar me adorando, continuar me buscando, continuar prostrando diante do Senhor Jesus. Então, que o Senhor Deus nos ajude, que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, que a gente possa relembrar sempre de onde o Senhor Jesus nos tirou. Quando você realmente compreendeu a mensagem e você ficou maravilhado com aquela mensagem, e aquela mensagem foi impactante para você, que você possa sempre se recordar disso, lembrar: eu sou um adorador do Senhor, o Senhor está no topo da minha vida, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida, eu quero fazer a vontade do meu Deus, eu quero seguir os seus ensinos, eu quero caminhar com Ele, eu quero ofertar a Ele a minha vida, os meus compromissos, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós possamos, de fato, irmãos, nos prostrarmos diante de Deus todos os dias, reconhecendo este Senhor como nosso Salvador, reconhecendo este Senhor Jesus como Deus de Israel, que guarda o seu povo e a sua igreja, e que a sua adoração, não a cura, mas a sua adoração sirva de testemunho. Aonde você andar, aonde você estiver, vão falar: aquele ali, discípulo do Senhor Jesus. Maravilha. Eu sou servo de Jesus. Aonde eu estiver, as pessoas vão falar: Ele é o Senhor. Ele é uma pessoa íntegra. Ele é uma pessoa fiel. Porque é isso que está dizendo aqui. O finalzinho do texto diz o quê? Para servir a minha adoração, a minha devoção a Deus, a minha entrega a Deus, independentemente daquilo que eu tenho, daquilo que eu faço.
faço, daquilo que eu sou, mas da minha fé em Jesus Cristo, o meu único Senhor e Salvador, o meu Senhor, sirva de testemunho. A gente não usa um termo que é para ser usado, porque a Bíblia diz que nós somos servos, mas a ideia de servos é escravo. Se você é do Senhor Jesus, o Senhor Jesus é o seu dono. Não é isso? Não é isso que ele diz? Que nós somos povo exclusivo. Nós somos propriedade. E a ideia então de que eu tenho um Senhor. E o meu Senhor é o Senhor Jesus. E é Ele que eu vou testemunhar. A minha vida de devoção a Ele, a minha vida de compreensão das suas maravilhas, da sua sã doutrina, do seu ensino. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Que possamos realmente, de fato, colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Primeiro lugar. Não em segundo e terceiro. Mas em primeiro lugar. Vamos orar? E aí a gente vai para a ceia. É isso? Obrigado, Pai, por poder fazer essa pequena reflexão com os irmãos. Tem misericórdia de nós, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, Deus. O Senhor sabe tudo aquilo que a gente tem passado. O Senhor sabe que a gente tem enfrentado no nosso lar, na nossa casa, com a nossa família. Ó Deus, tem misericórdia com nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Transforma o nosso coração, Pai. Eu pedir ao Senhor, Pai, que diante desse desafio, Pai, de hoje, que realmente possamos reconhecer o Senhor como nosso Senhor. Possamos dizer, Pai, que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, Senhor, fortalece o nosso coração. E, Senhor, se eu entrei hoje aqui nesta casa desanimado, frustrado, cansado, renova as minhas forças, Senhor. Renova as forças da tua igreja. Anima o coração da tua igreja, Senhor. Nós sabemos que essa igreja, Senhor, foi comprada pelo preço do sangue, Senhor. Por isso, Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos, Senhor, adoradores, de fato, que reconhece o Senhor Jesus como Deus Todo-Poderoso. Ó Pai Santo, colocamos diante do Senhor tudo isso. E agora, Senhor, apresentamos ao Senhor a mesa, esses elementos que estão à mesa. Consagramos a Ti esses elementos como o pão, o suco, que, ó Pai amado, eles sejam consagrados ao Senhor nesse momento. E que possamos receber o alimento do Senhor através da ceia. Em nome de Jesus. Amém.